Começando mais um Rumo Certo e é muito bom ter você conosco de novo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos mostrar na nossa conversa aqui que, olha, não basta mais estar só nesse mundo digital, né? É claro que é muito importante ter um canal de vendas aí na internet, mas por si só essa ferramenta também não se sustenta, não gera resultados. É preciso criar estratégias. Vamos falar sobre isso? Convidar uma especialista no assunto. Está aqui comigo Natália Bettoni, coordenadora de Growth e Marketing da Yamp. Fala com a gente lá de Taubaté, no interior de São Paulo. Oi, Natália, seja muito bem-vinda. Oi, Sebastião, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Ótimo. Obrigado a você aí por disponibilizar o seu tempo, compartilhar seu conhecimento também, para a gente levar para outros empreendedores. E antes de entrar na conversa propriamente, do que a gente se propôs, queria conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve hoje na Yamp. Conte pra gente. Legal. Bom, eu sou publicitária, eu venho do marketing, né? E desde o início da minha carreira eu trabalhei com estratégias de marketing, como por exemplo mídia paga, CRM, e eu adentrei ao universo das startups, que foi onde eu tive contato com o conceito de growth. E hoje eu tento aplicar esse conceito de crescimento, métricas, dados ao marketing. Na Yamp, eu coordeno o time de marketing, onde a gente tem as disciplinas de SEO, mídia paga, CRM, eventos e análise de marketing e dados. Então, e aí, o que é hoje uma comunicação eficiente em marketing, usando aí das ferramentas que a gente tem na internet? O que preconiza hoje no mercado? Bom, eu acredito que uma comunicação eficiente é aquela onde você sabe com quem está falando, né? Onde você conhece o seu público, conhece profundamente o seu cliente, o seu usuário, quem está acessando e comunicando com você. E além disso, eu acho que um ponto que traz eficiência é o timing, né? É o tempo. Qual é o momento da jornada em que você vai comunicar e o que você vai comunicar a cada momento. E aí a gente tem muitas ferramentas para identificar também todo esse processo, né? De saber para quem a gente se comunica e como se comunica também, né? Mas você diria que é muito uma questão de investimento, Natália? É mais de iniciativa, é mais de capacitação talvez de uma equipe ou de um gestor? Por onde a gente começa a fazer esse trabalho dentro de uma empresa, um pequeno negócio, por exemplo? No caso de um pequeno negócio, é o conhecimento, né? Pesquisa sobre o seu usuário. Então, buscar, através de dados ou até mesmo uma pesquisa, entender o comportamento desse consumidor, falar com ele. Eu entendo que nos pequenos negócios as operações são reduzidas, então não vejo necessidade de fazer algo muito grandioso. Dá para fazer, numa operação reduzida, uma boa pesquisa e um bom entendimento sobre o público, olhando para dados passados, por exemplo, ou até mesmo aplicando algumas perguntas, conversando com o usuário, como eu comentei. E se a gente for falar de investimento, podemos seguir a mesma linha de raciocínio. Não precisa ser algo muito grande no começo, ou até mesmo durante todo o investimento de marketing, para ter resultado. Eu acho que o que traz resultado é a estratégia bem feita, é o planejamento e é o conhecer o público, não só o investimento grande. Pois é, agora com todas as ferramentas, a disponibilidade que a gente tem no mercado, né, de formas de criar esse canal de comunicação, é muito comum, outros especialistas defendem muito, inclusive, a automação nesse processo, né, ou automatização. Mas como é que você vê isso também, ao mesmo tempo que é preciso cada vez mais, a gente sente a necessidade da personalização, de estar cada vez mais junto do seu cliente, enfim, de quem você se relaciona. Como é que é contraditório isso? Automatizar e ao mesmo tempo personalizar? Dá para fazer as duas coisas? Como é que acontece? Dá para fazer as duas coisas sim, com certeza. Eu acho que o segredo de usar a automação no conhecimento do público é utilizar bem as plataformas de marketing. Hoje, grandes plataformas como, por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, oferecem uma automação e oferecem dados ricos sobre o comportamento do usuário. Então, se você extrai o melhor dessas plataformas, como se
capacitando, colocando alguém ali para gerenciar essas plataformas que entenda do que está fazendo, conseguimos extrair o maior potencial dessas plataformas. Consequentemente, usar bem a automação que elas oferecem. Mas é preciso, preconiza mesmo no mercado hoje essa personalização cada vez maior, essa relação bem humanizada, isso é importante também? Sim, é importante, mas isso não invalida a automação. A automação faz parte do processo e a personalização também está nele. Como, por exemplo, na personalização da mensagem, dos criativos que vão chegar para o seu público, da comunicação em si. Então, é aí que está o ponto da personalização. Entendendo com quem que você está falando e o que esse público espera, você consegue personalizar melhor a sua mensagem. Então, mas é uma mensagem padrão para todos? Eu quero entender isso na prática, lá no dia a dia. É comum a gente, enquanto consumidor, recebe uma mensagem. E é difícil identificar se aquela mensagem é para mim ou é para todo mundo. Não é só o nome que vai fazer essa diferenciação, né? Por isso que eu digo, ao mesmo tempo, a automatização, ela agiliza processos, né? Ela facilita que se crie um sistema onde se entre em contato. Mas aí vai elaborar de que forma aparece a personalização nesse contato? É essa a dúvida. A personalização aparece quando a gente fala diretamente com a pessoa. Então, por exemplo, por meio de campos automatizados, a gente consegue colocar o nome da pessoa na comunicação, falando de um e-mail, de algo mais dentro da plataforma, né? Quando a gente fala de mídia paga, que é algo mais externo, que atinge uma gama maior de pessoas, essa personalização não vem nesse nível, né, do nome, mas sim no tipo de comportamento. Então, por exemplo, a gente consegue segmentar o público por comportamento, ou por horário de acesso, ou por tipo de compra que ele realiza na internet. E a partir disso, a gente consegue personalizar a mensagem. Ótimo. Agora, então, eu, enquanto empreendedor, imaginemos, eu quero usar um canal de comunicação, ou, enfim, como é que eu defino isso? Qual canal que talvez seja mais apropriado para o meu negócio? Como é que se dá essa identificação? Ou se deve usar todos os canais e aí todos tenham a mesma linguagem? Como é que acontece essa definição? Eu acho que essa definição a gente precisa pensar no básico bem feito, né? Que é hoje um site bom e uma rede social que comunique o mesmo do site, a mesma identidade e também se aproxime do seu público. Então, começando por aí, já é um ótimo caminho, uma ótima base. Depois disso, depois de investido tempo e até trabalho, né, de operação no site, nas redes sociais, a gente pode vir com a mídia paga, né? Que também é um outro canal, é um canal a mais que entra com maior alcance. Então, em resumo, eu acredito que rede social mais site para fazer a base, depois a gente entra com outros canais de comunicação. Ótimo, você fez referência à mídia paga. É importante impulsionar sempre? Como é que você define ou como é que você orienta nesse sentido? Qual é o momento de impulsionar um produto, uma venda, ou a marca mesmo da empresa? Ou essa estratégia de impulsionamento tem que estar já desde o começo pensada? Hoje em dia, como a internet está muito saturada, a gente tem muita opção de site, né? O cliente tem diversas opções de marcas e sites, a mídia paga se tornou essencial numa estratégia de marketing, mesmo que o investimento seja baixo, para impulsionar os posts das redes sociais ou até mesmo fazer dark posts, né, que a gente chama daquelas campanhas que não diretamente estão ligadas aos posts da rede social. Então eu enxergo que é essencial sim que a mídia paga esteja desde o início na estratégia de marketing e comunicação. Outra coisa, Natália, a gente tem visto muito pequenos empresários, empreendedores se utilizarem bastante nessas estratégias dos marketplace, né? É um canal, talvez, não sei se posso dizer, mais fácil talvez para divulgar o seu produto. É interessante o uso de marketplace? É interessante que se crie uma estratégia única, própria? Como é que você defende? Depende do tipo de negócio e tipo de produto. Nem todos os negócios vão se adaptar à dinâmica do marketplace, ao que ele oferece.
Mas para produtos digitais, por exemplo, recomeçando, depende do tipo de negócio e da estratégia do negócio. Nem todo tipo vai se adaptar ao marketplace e vai precisar dele. Na venda de produtos, o marketplace é ideal, porque ele faz com que você consiga chegar numa gama maior de compradores, né? Seu produto vai estar ali em contato com outros compradores por meio do marketplace, por meio da marca do marketplace, que muitas vezes é maior do que a própria marca da loja online. Certo, Natália. E em termos de aceleração de negócios, usando aí o marketing, qual é a orientação sua nesse sentido? A gente vai falar no próximo bloco ainda sobre aquela questão que é um ponto que a gente discutiu antes de conversar, sobre como talvez ressuscitar, eu diria, o carrinho de compras que às vezes fica lá numa intenção do consumidor e depois no efetivo uma compra. Mas vamos deixar para depois. Mas em termos de aceleração, como é que você vê também que ferramentas ou que possibilidades a gente tem de, uma vez descoberto o canal que você vai fazer, da estratégia de marketing bem feita, como se pode acelerar uma venda pelo marketing, aliás, pelo sistema online? Bom, a aceleração ela está diretamente ligada à mídia paga, mas eu acredito que uma estratégia de marketing bem feita, seja no orgânico, sem investimento, ou no pago, ela traz uma boa base para depois acelerar e crescer esse negócio. Então, quando você tem uma estratégia de marketing bem feita, o alcance vem, né? A sua marca chega a mais pessoas, seja de forma orgânica como paga. Então, por isso que é essencial estar sempre pensando no marketing e aplicando novas estratégias. Então, não deixar que essa comunicação da sua marca com o seu cliente fique obsoleta, né? Então, está sempre adaptando. Agora, falando especificamente de aceleração, quando a gente quer mostrar um produto específico para o mercado ou aumentar esse alcance, o ideal é planejar uma campanha de mídia paga. As ferramentas ideais para isso são a Google Ads e o Facebook Ads. Google Ads, por exemplo, pode levar o produto ao Google Shopping, a chegar para as pesquisas das pessoas. Então, gera esse maior alcance, chegar em um maior público, consequentemente acelerar. Ótimo, é importante. Como é interessante a gente ver como tem disponibilidade de ferramentas hoje, né? E a questão é estratégia mesmo. E quando você fala de planejamento é antecipar, né? E é antes até de abrir um negócio, eu diria, né? Quando se pensa em abrir um negócio, que é comum a gente, quando pensa em abrir um negócio, pensar no capital que vai ter, no ponto, quando é uma loja física, né? Ou até na estratégia de uma boa página. Mas é preciso já traçar nesse planejamento o marketing, né? Como vai se dar a divulgação. Que é uma mudança muito de costumes do que se fazia antes do advento da tecnologia, né? Mas é uma ferramenta que veio para trazer muito mais, né? Para acrescentar muito mais os negócios e precisa ser bem elaborada, né? E se a gente não sabe fazer, buscar quem saiba fazer também, que tem gente no mercado e muito competente hoje. Bom, agora sim, Natália, vamos fazer um intervalo rapidinho. Aí no próximo bloco vamos falar sobre essa questão que é bem interessante, né? Um tema que a gente às vezes até esquece de comentar, que é aquele carrinho que fica lá com 1, 2 números de compras que você até pensa em efetivar e acaba não efetivando. Isso para negócios é possível recuperar isso, né? Pensando pelo lado aí do empreendedor. E aí quero saber de você quais são as estratégias nesse sentido também. Mas então vamos para o intervalo rapidinho, voltamos na sequência com essa conversa, tá bom? Muito bem, combinado com você aí de casa, você aí da sua empresa também? A gente volta com o Rumo Certo já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco. Estamos falando hoje sobre estratégias de marketing aí, considerando o e-commerce, né? Não basta que estejamos
neste mercado digital enquanto negócios? É preciso, sim, criar estratégias para que as ferramentas digitais se movimentem e tragam um resultado, conversão aí para a sua empresa. Continuamos nessa conversa? Está comigo Natália Betoni, coordenadora de Growth e Marketing da IAMP, fala com a gente lá de Taubaté, no interior de São Paulo. Natália, a gente fez uma provocação na virada de bloco, da gente falar de uma questão bastante interessante, até curiosa, eu diria, que é aquela questão de fazer ressuscitar ou movimentar o carrinho de compras que fica lá no e-commerce esperando uma efetivação de compra. A estratégia para isso é possível a gente trabalhar com esse ponto especificamente nos negócios e aí converter em vendas? Como? É muito possível. Hoje o abandono de carrinho é um dos principais problemas e gargalos do lojista e do empreendedor, né? Cerca de 78% dos consumidores abandonam o carrinho na hora da compra. Então, esse é um problema que todo empreendedor online enfrenta. E existem muitas estratégias que a gente pode aplicar no site, no processo de compra, para aprimorar isso e diminuir essa taxa de abandono. E quais? Me diga algumas. Bom, a gente pode começar pela melhoria da experiência do cliente, né? Então, se o seu cliente não tem uma boa experiência no seu site, quando a gente fala de experiência, a gente fala de velocidade de carregamento de página, travamento de layout, algumas barreiras ali na hora que ele está navegando no site, ele facilmente pode sair do site, né? Então, estratégias que melhorem essa velocidade e que façam com que o cliente navegue de forma fluida no seu site já ajudam muito, né, na diminuição do abandono de carrinho. Outra estratégia bastante importante é facilitar o fluxo de compra, né? Esse fluxo ele não pode ser muito complexo e demorado, ter muitos campos, ter muitos redirecionamentos de página, porque senão o cliente vai desistir no meio desse processo, né? Ele pode desistir. Um outro ponto importante também para falar é sobre a confiabilidade do site, né? O quanto o seu cliente se sente seguro ali e vai confiar em comprar. Para que ele se sinta seguro, é importante que o site contenha ao menos o CNPJ ali registrado, um endereço da empresa, um e-mail para contato, um suporte talvez, e também aquele selo de segurança, né? Porque quando a gente fala de venda online, a gente mexe com pagamento, a gente mexe com dados do cliente, ele vai ter que imputar os dados dele ali. Então, ele não vai realizar uma compra num site em que ele não confia. Outro ponto que aumenta essa confiança do cliente no site são depoimentos de clientes que já compraram. Então, conforme esse negócio vai tendo compras ou clientes mais recorrentes e fiéis, é legal colocar esses depoimentos no site para que os novos clientes tenham contato com esses depoimentos, com esse repertório, né? E outra estratégia bastante importante para falar é oferecer opções de pagamento diversas, que hoje as poucas opções de pagamento é um dos fatores que aumenta o abandono de carrinho. Então, imagina que o consumidor ele gosta do produto que adicionou o carrinho, quer finalizar a compra, mas quando ele chega na hora do pagamento, que a gente chama de checkout, ele não encontra o método de pagamento que ele quer fazer. Então, nesses casos, as chances de desistência são grandes, né? Já que a pessoa ela pode não estar disposta a pagar da forma que você está oferecendo ali. Então, oferecer uma gama maior de opções para o cliente acaba impactando positivamente nesse abandono de carrinho. Natália, lembrei de uma outra questão agora. Essas estratégias, esse movimento todo, você colocou ali como pontos importantes, né, para fazer o carrinho movimentar, para sair do abandono, elas acabam sendo hoje até mais fortes, você diria, do que o preço, ele não é decisivo,
ou até o frete na hora de fazer essa compra, ou isso ainda pesa muito mais? O frete pesa bastante, principalmente quando a gente fala de reposição de carrinho, né? Um frete ou caro ou que demore para chegar o produto até o cliente pode fazer com que ele desista da compra. Natália, e para além dessas estratégias que você pontuou tão bem, né? Mas uma dúvida que tenho até enquanto consumidor, o preço e o frete também, eles acabam sendo decisivos, pesam muito também nessa hora da compra, do abandono do carrinho? Ambos são fatores muito decisivos para a compra, e quando a gente fala especificamente de abandono de carrinho, desistência de compra, o frete pesa mais. Porque o preço, o cliente já teve contato com ele ali no início da jornada de compra. E se ele selecionou, é porque o preço está fazendo sentido para ele. Mas se ele chega no final, no momento do pagamento, no checkout, e abandona essa compra, ao visualizar o frete, é porque o frete não está fazendo sentido para ele. Então, hoje, o frete é um fator muito importante na taxa de abandono de carrinhos. Se o frete é muito caro ou se o produto vai demorar para chegar para o cliente comprador, isso pode fazer com que ele desista da compra, né? Então, quando a gente fala de abandono de carrinho, o frete é um fator mais importante. Mas aí, como se resolve então, né? É uma parceria, mas ao mesmo tempo talvez fuja um pouco do domínio do empreendedor. Como resolve nesse caso? Não foge do domínio, existem formas de oferecer melhores opções de frete, como, por exemplo, integrar com plataformas de gestão de frete, por exemplo, a Melhor Envio. Por meio dessas plataformas, o empreendedor consegue ter uma gama maior de possibilidades, né, de entrega, e também consegue diminuir o tempo dessa entrega, por meio de transportadoras, por meio de formas diferentes de envio do produto. Ótimo. Como é que está o cenário hoje para a gente concluir a nossa conversa aqui, até pelo exemplo dos clientes que você tem na Yamp? A gente está bastante preparado já, entendendo bastante da importância do marketing aí para os negócios do e-commerce. Temos muito campo ainda pela frente, muito que aprender. Como é que você vê aí na lida sua, no dia a dia, pelas demandas dos seus clientes? Nos últimos anos, o marketing ganhou muito espaço nas estratégias, né? Então, eu já vi e observei esse movimento do marketing começar a ser considerado desde o início. E isso é muito positivo, né? Afinal, é uma adaptação ao modelo da internet, a grande gama de sites que nós temos, como eu mencionei no início, e principalmente a adaptação a um perfil de consumidor mais exigente e mais imediatista, né? Então, eu já observo esse movimento do marketing ganhar espaço, mas com a evolução do marketing digital, com as novas ferramentas, essa adaptação é muito recorrente, precisa ser feita sempre, né? Então, o empreendedor ele precisa estar ligado nas novas estratégias de marketing, no funcionamento de cada rede social e principalmente em como ganhar espaço em cada canal de marketing. Ótimo, é conhecimento, né? Buscar informação, é acompanhar o rumo certo aqui no canal Empreender, é conversar com especialistas, como a gente está fazendo hoje com você aqui, Natália Bettoni. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo de hoje. Foi um prazer conversar com você. Eu quem agradeço, foi um prazer. Muito bem, muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa, que esteve com a gente aqui no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.